Três religiões dominam a África moderna. O cristianismo se encontra, sobretudo, no sul e ao longo dos litorais. O centro do Islã fica na África setentrional árabe, mas historicamente essa religião sempre teve penetração também ao sul do Saara. Há, por fim, as religiões primais, ou tribais, ou tradicionais, as mais difundidas antes da invasão cultural ocidental e árabe. Na África moderna, a estrutura tradicional baseada na aldeia está desaparecendo, e justamente com ela, o fundamento das antigas religiões, que era a vida familiar e tribal. As religiões tradicionais africanas não têm textos escritos, o que torna seu estudo difícil para os pesquisadores. Boa parte do conhecimento que temos sobre essas religiões, reunido durante os últimos séculos, apoia-se nos relatos dos observadores europeus, sejam eles mercadores, colonizadores ou missionários. Tais descrições são muito influenciadas pelas constantes comparações entre a vida religiosa e cultural local e o cristianismo e a cultura ocidental. Mais recentemente, etnólogos e antropólogos sociais vêm se utilizando de métodos científicos modernos para estudar as religiões africanas, porém, mesmo eles as veem de uma perspectiva externa. Uma fonte de conhecimento sobre as religiões africanas são os mitos que sobreviveram por meio da tradição oral, mas também se deve considerar que o conteúdo das histórias contadas pode ter se alterado ao longo das gerações. As religiões primais, assim como todas as outras, são influenciadas por fatores externos, e muitas adotaram elementos do Islã ou do cristianismo. Ao agrupar as religiões africanas sob um só rótulo, deve-se ter em mente que em seu número equivale ao de povos existentes na África. Cada uma tem seu próprio nome para Deus, seus próprios rituais de culto. Por outro lado, elas apresentam muitos traços em comum, pois os africanos não viveram uma existência estática, isolada. Sua história fala de diversas migrações, dos contatos que cruzaram, as divisões tribais e da formação de grandes estados. É necessário notar, ainda, que a maioria dos africanos não urbanos são agricultores e criadores de gado. Há apenas alguns grupos caçadores-coletores. A tribo ou clã, grupo de parentesco ou família extensa, forma um arcabouço para a existência diária do africano. O que é especial no conceito que esses africanos têm de família ou tribo é que ela compreende, além dos vivos, os mortos. O ancestral permanece próximo à tribo, torna-se uma espécie de espírito vivendo num mundo à parte, ou pairando sobre o lar, para garantir que seus descendentes observem os costumes. O costume, ou a organização da sociedade, ou ainda a constituição, para usar um nome mais moderno, foi estabelecido quando a tribo passou a existir, uma época que os mitos chamam de o princípio dos tempos. O dever dos vivos é assegurar a preservação dessa organização, o que se consegue obedecendo cuidadosamente a todas as regras e, acima de tudo, fazendo sacrifícios aos espíritos dos ancestrais. Entretanto, a família não consiste apenas nos vivos e nos mortos, mas também nos ainda não nascidos, nos descendentes. É dever do indivíduo dar continuidade à família. Um dos piores infortúnios é morrer sem deixar filhos. Quando uma família se extingue, a conexão dos espíritos ancestrais com a terra é cortada, pois não sobra ninguém para manter contato com eles. Assim, se um homem tem muitas esposas e gera muitos filhos, ele fica em paz, pois sabe que não ficará vagando pelo espaço vazio. Uma das tarefas mais importantes do homem é tomar conta do território que foi outorgado à tribo por seus pais fundadores, terra que, por sua vez, será passada aos descendentes dele. A tribo é liderada por um chefe ou rei. O papel do rei e seu poder variam de tribo para tribo e sofreram mudanças no decorrer da história, em particular depois da colonização da África pelas potências europeias. O rei não é apenas um líder político, mas também um juiz em exercício, o guardião da justiça e da lei. Com muita frequência, é ele também o sacerdote responsável pelos sacrifícios da tribo. O rei também é o representante dos deuses na terra. Na maioria das tribos existe a crença de um Deus supremo, embora este receba muitos nomes, normalmente associado ao céu. É ele quem concede fertilidade e, em alguns mitos, é acompanhado a deusa associada à terra. Foi esse Deus supremo que criou todas as coisas vivas, os animais e os seres humanos. Foi também o responsável pelos decretos responsáveis pela regulação da sociedade. Por muitas vezes, ele também é o Deus do destino, controlando a boa e má fortuna da tribo. Esse Deus supremo
já foi mais presente na vida cotidiana, mas por algum motivo ele se afastou. Só aparece junto à tribo quando ela necessita mesmo, e a tribo, por sua vez, recorre aos espíritos menores. Esses outros deuses, forças e espíritos se encontram nas florestas, nas planícies, nas montanhas, nos rios e nos lagos. São intimamente associados a fenômenos naturais distintos. Os antepassados são invisíveis, mas acredita-se que mantenham a aparência que tinham em vida, ou talvez sejam um pouco menores. Os africanos não têm nenhum conceito de divisão entre corpo e alma. Não creem que é a alma que sobrevive. Os espíritos já foram comparados a sombras capazes de estar em vários lugares ao mesmo tempo, no túmulo, no mundo dos mortos ou em fenômenos próximos ao homem. Uma noção comum é que os mortos vivem no mundo deles, igual viviam neste, até seu status social é mantido. Eles se revelam aos vivos, sobretudo em sonhos, mas também em animais e outros objetos naturais. Cada homem que morre se torna um espírito ancestral, sendo o chefe da tribo o mais importante, se tornando até uma divindade nacional. Os vivos obtêm força e socorro de seus ancestrais. Ao mesmo tempo, os mortos dependem das oferendas de seus descendentes. É por meio desses sacrifícios que adquirem sua força e potência. Fazer sacrifício a um ancestral pode ser bastante simples. Um membro da tribo vai até o túmulo do seu pai, por exemplo, oferece uma pequena quantidade de comida e bebida e pede ajuda para resolver uma situação difícil. Mais comum é a oferenda familiar coletiva. Esta é comandada pelo chefe da família e presta homenagem aos pais já falecidos, os espíritos proeminentes. Ter status é fundamental e o chefe da família é o único que tem direito de fazer esse sacrifício, só que ele faz em nome da família. O chefe da família ainda faz o sacrifício em nome da tribo, geralmente em nome da boa caça e melhores colheitas. Além do chefe da tribo, existe o curandeiro, ou Nganga. É uma palavra empregada entre os povos de idioma banto, no sul da África, e pode ser traduzida simplesmente por médico ou doutor. Para curar algumas doenças e dores físicas, ele se utiliza de ervas e plantas da medicina popular. Também se utiliza de amuletos e fórmulas mágicas para controlar os maus espíritos. É uma cultura comum a existência de bruxas e feiticeiros. Pessoas tentam fazer mal aos outros usando, por exemplo, a magia negra. A tarefa do curandeiro é anular o feitiço, possivelmente empregando os métodos mágicos. A magia é entendida como a capacidade de influenciar os acontecimentos, aliciando os seres espirituais ou ativando forças naturais ocultas. Muitas sociedades tribais africanas têm fazedores de chuva. O tipo de magia mais comum é a homeopática, que se baseia no princípio semelhante atrai semelhante. Acredita-se na existência de uma conexão entre dois fenômenos que se parecem. Outro tipo de magia é a magia de contágio, a qual age segundo o princípio de que há uma conexão entre as partes e o todo. Se, por exemplo, alguém possui algo, uma peça de roupa, alguns fios de cabelo, o fragmento de unha, que pertence a um inimigo, terá poder sobre este. Se qualquer uma dessas coisas for agredida, seu possuidor também sofrerá. É igualmente comum considerar que o nome é parte da pessoa. Assim, em muitos lugares as pessoas receiam dizer seu nome, temendo que alguém possa utilizá-lo para fazer mal a elas. Existem também os adivinhos, especialistas em interpretar as mensagens dos espíritos. Alguns curandeiros também são adivinhos. Eles também podem aconselhar em determinadas situações. Se utilizam de várias técnicas, colocando objetos em uma cesta, atirando objetos ao ar, e com base nas posições desses objetos, tiram suas conclusões. Não se trata apenas de algo como tirar a sorte com números ou jogar cara ou coroa. O adivinho considera que a resposta obtida é uma mensagem vinda dos espíritos ou dos deuses, mas eles também podem se manifestar diretamente por intermédio de certos indivíduos especiais. Usando a música e a dança, esses indivíduos entram em transe e ficam possuídos por um espírito. Pode ser interrogado pela pessoa que está possuída. Tais indivíduos são valiosos conselheiros da comunidade e desfrutam de um status elevado no culto. Outros atuam como profetas independentes. Alguns especialistas religiosos são responsáveis pela vida ritual. De especial importância são os ritos de passagem associados com o nascimento, a morte, a puberdade e o casamento.
Quando os meninos passam para a idade adulta, devem se submeter aos chamados ritos de puberdade. Em algumas tribos, são circuncidados e enviados para fazer um duro teste em uma floresta. Quando retornam para a aldeia, são considerados aptos a casarem e ter filhos. Apesar da fragmentação das tribos, inserção na cultura e religião ocidental, muitas pessoas ainda praticam esses rituais na África. No Brasil, país da América que mais recebeu escravos, esses rituais ainda são presentes e ao longo dos anos formaram novas religiões e cultos, mas isso é uma outra história.